pessoal entrar. Boa tarde, pessoas que vão entrando. Deixa eu já enviar a live aqui também para todo mundo, para comparecer Manda aqui. também. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bom? Só enviando aqui a live para todo mundo, Eu não vou nem conseguir ver. para vocês conectarem. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jennifer, minha namorada. Boa tarde, doutora Eduarda, Elaine. Boa tarde a todo mundo aí que tá entrando, Vitor Hugo. Pronto. Muito prazer aí, pessoal. Vamos bater esse papinho aí sobre inovação. E só para contextualizar, assim, formalizar, né? A gente já tinha falado isso no post, mas vocês observaram que a gente estava fazendo a live dia de segunda, mas a gente abriu a votação com vocês nos stories, e aí o dia que ficou escolhido ficou a terça-feira, no mesmo horário. Então, a partir de agora, essas lives que estavam acontecendo na segunda serão as terças-feiras, né? Vocês já podem ficar agendada aí, porque sempre sabe que tem papo legal por aqui. E hoje a gente tá com o José Vitor, né? Obrigado por ter aceitado participar. Eu que agradeço. E a gente vai falar sobre inovação, né? Essa área que é onde o José Vitor atua aqui no escritório. Fala um pouquinho sobre a tua área, rapidinho, só pro pessoal. Então, pessoal, eu me chamo José Vitor, muito prazer. Atualmente eu estou trabalhando aqui na área de novos negócios no setor de escritório, tá? Então, eu costumo estudar e trabalhar em cima desse ramo da inovação, de startups, e é justamente o que a gente vai tentar conversar aqui um pouco hoje, tá? Boa tarde, Marcos, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar para falar desse tema super importante para qualquer empresa, tá bom? Eu vou começar até o assunto com uma frase que eu acho que até, assim, é um ótimo começo para a gente seguir o caminho que a gente quer aqui trazer sobre inovação, né? Tem muita dúvida ainda, muitos mitos sobre esse tema que o pessoal fica e acaba estagnando a empresa, né? Travando, porque acha que precisa fazer X coisas, na verdade é até bem simples. Isso. Até o José Vitor soltou ontem um conteúdo falando sobre isso, essa questão da característica de fazer as coisas simples. Então, uma frase que é bacana é: inovação é um novo olhar para um velho problema. Acho que com isso a gente já tem até a ideia do que é a coisa, né? Então, assim, mas para contextualizar bem mesmo, iniciar isso, para tu, o que é a definição de inovação? Então, inovação a gente pode passar aqui um tempão tentando definir, porque eu acho que o legal de estudar sobre esse tema é justamente que, através da criatividade, você consegue definir de diversas formas, mas, na minha humilde opinião, acho que inovar é ser simples. Por que ser simples? Porque diante de um mercado de pessoas e empresas que sempre costumam burocratizar e dificultar as coisas, uma vez que você é simples, você consegue se tornar um diferencial competitivo no mercado. Então, o teu cliente vai te entender melhor, os teus funcionários vão te entender melhor, consequentemente você vai conseguir otimizar a gestão, os processos do seu escritório e ter uma gestão mais ágil, mais eficaz, mais transparente, com a visão 360 para todo mundo. Então, na minha opinião, acho que inovar é ser simples, é ser diferente da maioria que só quer burocratizar o que não deveria ser burocratizado, tá? Inclusive, Elaine, eu admiro muito um cara chamado Murilo Gun, com certeza todo mundo conhece, quem gosta de inovação conhece o Murilo, e ele fala algo super assim, legal de se escutar, que é o seguinte: para ele, quando a gente se fala de inovação, a principal característica, o principal requisito para se inovar é ser criativo, tá? Então ele tem uma frase que ele linka essa questão da inovação e da criatividade, que ele fala o seguinte: inovação para mim é a criatividade sendo capaz de gerar nota fiscal, ou seja, todo mundo é criativo e pouquíssimas pessoas utilizam essa criatividade para inovar, para gerar negócios, para gerar empregos, para melhorar a economia como um todo e a sua vida particular também, né? Então, basicamente é isso. Inovar é ser simples e, através da criatividade, você consegue expandir suas ideias para o mercado. Apesar desse pensamento assim,
da ideia de inovar ser bem assim, vamos dizer, preto no branco, infelizmente ainda é um pouco difícil implementar isso dentro da empresa, né? A questão de trazer isso para a cultura em si, dos colaboradores, né? Tipo, como é que a gente consegue fazer isso para conectar eles mesmo em participando disso, de abraçar a causa? Boa. Eu acho que a melhor forma de você impactar o cliente é impactar quem vai falar com ele, ou seja, os colaboradores de uma forma geral, tá? Então, eu vou te dar um case prático aqui de uma empresa que eu admiro muito nesse setor de criatividade, de relacionamento com o pessoal interno para que traga um melhor resultado com o cliente, que é a Reserva, tá? Que é uma marca de roupa, mas na verdade eles não se posicionam como uma marca de roupa. Eles se posicionam como uma empresa de comunicação que comunica as pessoas através das roupas. Então, o que é que eles fazem que eu acho super legal? Eles têm um faturamento, obviamente, como qualquer empresa, e 3% desse faturamento total é voltado para endomarketing. O que é que significa endomarketing, basicamente? Endomarketing é o marketing interno, ou seja, o marketing voltado aos colaboradores. Então, para vocês terem ideia, enquanto eles investem 3% em marketing interno, ou seja, o endomarketing, só investem 1% em marketing externo. Por quê? Porque na crença deles, à medida que você fortalece a cultura de forma interna, consequentemente, os clientes vão sentir esse fortalecimento da cultura e a mensagem vai ser melhor passada para o consumidor final. Então, por isso que é importante sempre investir em inovação e em fortalecimento de cultura internamente, para depois a mensagem chegar no cliente final. E a gente vai voltar ainda nesse assunto mais para frente um pouco, até para trazer algo assim, uns exemplos mais práticos mesmo, de dinâmicas mesmo, enfim, que ajuda o colaborador, né, até a vestir, assim, vestir a camisa. Isso. Mas assim, seguindo dentro do tema, existe muito mito, né, em questão de inovação, seja de que a pessoa ou esteja vinculada à tecnologia, né? A gente sabe que não é obrigado a estar necessariamente para se inovar, existir alguma tecnologia, ou até que precisa ser algo revolucionário, né? Então, assim, cita pra a gente aí os principais mitos que acaba travando essas empresas de darem o melhor, né? De crescerem, porque fica achando que precisa disso para poder ser inovador. E aí acaba não saindo do papel, enfim, não inovando. Acaba travando a ideia, né? E não se diferenciando, não se destacando no mercado. Então, primeiro eu vou conceituar rapidinho startup para que vocês entendam o que é que significa, tá? Basicamente, startup é toda iniciativa que venda produtos ou serviços através da tecnologia, que através da escala traz os produtos de forma recorrente e de forma rápida para o cliente final, tá? Então, basicamente, startup é isso. Testar, corrigir, MVP, né? O pessoal fala muito em MVP hoje. Então, o primeiro mito que tem em startup é o seguinte: só mexe com startup quem já começa com um grande capital. Isso não existe, tá? No universo das startups existe um conceito chamado MVP, que significa mínimo produto viável. Então, o que é que eu costumo dizer? O MVP está disponível na internet, tá? Você tem tudo que você precisa para começar uma empresa hoje na internet. Claro, se você quiser otimizar os processos, crescer a empresa, obviamente, os valores vão ser pagos. Mas inicialmente, se você quiser testar a sua ideia, tem o MVP gratuito para tudo na internet, tá? Inclusive, existe uma definição que foi trazida por uma alteração aí da lei do Simples Nacional. Lá no artigo 65A, houve uma alteração que conceitua essa questão da startup, né? E quando a gente fala de startup, é muito importante a gente lembrar que existem dois tipos de startups que já estão conceituadas nessa lei do Simples, que é a startup disruptiva e a startup incremental, tá? Muita gente acaba ficando ansiosa no mercado porque acha que tem que ter uma ideia revolucionária para começar a empreender, quando na verdade isso não existe, tá? Então, a startup disruptiva é, por exemplo, o Airbnb, que observou um oceano azul, literalmente, e aí acabou investindo e sendo o primeiro. Tem até um ditado, né, que se fala: ou você tem que ser o primeiro, ou você tem que ser o melhor. Então, a startup disruptiva é isso, você trazer algo totalmente novo. Só que qual é o grande problema hoje? Tem um autor que a gente gosta muito, que é o Philip Kotler, que ele é considerado o pai do marketing. Ele tem um livro, Marketing 5.0, que ele fala justamente sobre isso. Olha, é muito difícil hoje em dia você conseguir encontrar um oceano azul
onde nesse mercado você tem um público-alvo que tenha dinheiro suficiente, faturamento, para poder pagar pelo seu serviço ou produto. Ou seja, é muito difícil hoje em dia encontrar um oceano azul. E aí que entra a startup incremental, tá? Startup incremental é o seguinte: você vai pegar uma ideia que já existe no mercado e vai otimizar, vai trazer algo melhor para aquele mercado. Então, por exemplo, por que a CPADV existe? Porque ela veio para transformar o mercado jurídico como um todo. Foi a gente que criou o escritório de advocacia? Obviamente que não, mas é a gente que vai ajudar a construir um processo de transformação nesse mercado. Isso é startup incremental. É aí que está a grande parte das oportunidades hoje em dia. Então, basicamente é isso. Não caia nesse mito de que você precisa ter uma ideia revolucionária para poder começar a empreender e que você precisa de capital. Não precisa, porque hoje é disponível na internet o chamado MVP, Mínimo Produto Viável. Eu acho que ainda entrando nesse assunto dos mitos, a questão de inovação está restrito a grandes empresas ou não? Até um comércio pequeno ou até uma pessoa que faz alguns serviços de forma autônoma, está iniciando ali. Eles também conseguem inovar ou tá não? A inovação está vinculada a grandes marcas aí que conseguem se destacar. Ou não, isso é mito também? Então, pegando esse gancho, né, da experimentação, do MVP, de você começar pequeno e ir crescendo, existe uma pesquisa que foi divulgada pelo Distrito, que é uma das grandes meios de comunicação hoje do ecossistema de startups, que eles falam que o ano de 2021, mesmo diante de toda a dificuldade aí do Covid, da crise econômica e tal, foi um marco histórico para o ecossistema de startups no Brasil. As startups brasileiras, no ano passado, receberam um volume recorde de aportes que chegaram ao valor de 9 bilhões de dólares. Para vocês terem ideia, esse valor corresponde ao triplo de tudo que foi aportado em startups no ano anterior, ou seja, em 2020. Então, nesse universo de startups, existe um conceito muito importante que é o conceito de Smart Money. Ou seja, você não precisa ter um grande volume de dinheiro para começar. Você traz uma ideia, você estuda, você faz uma excelente apresentação. Inclusive, recentemente, aqui no escritório, a gente fez um evento de pitch, tá? Então, você estrutura a ideia, você apresenta da melhor forma que você vai conseguir capital. O ano de 2021 foi um grande exemplo nisso. As startups no Brasil chegaram a um recorde histórico de volume de aporte e certamente vai crescer ainda mais, com o marco legal das startups, com empresas como a CPADV, que vive trazendo informações nesse sentido para que você inicie seu negócio com a máxima de segurança. Então tem tudo para crescer, tá? Então não acredite nessa história de que você precisa de dinheiro para começar a investir. Aporte está aí, é necessário só você ter uma boa ideia e conseguir, obviamente, passar essa comunicação com excelência. A Jennifer está falando, a inovação pode sim estar presente em todas as empresas, não só pode, como ultimamente é necessário. Exatamente. É questão de sobrevivência. Isso. Exatamente, Jennifer. É questão de sobrevivência. A gente viu aí, né, assim, puxando mais pro lado do digital, não necessariamente que a inovação está vinculada a isso, mas assim, era um comportamento que a gente já vinha caminhando, mas a pandemia catalisou isso, né? Então, quem não se adequou acabou ficando um pouco para trás. Então, ou seja, é a prova exata aí pra gente, ao Vive a Cores, que é necessário sim você estar atento, né, para entender como é que aquela sua empresa, aquele seu negócio pode estar inovando. Isso, exatamente. Inclusive, existe um autor que a gente gosta muito, que é o Don Clifford, que ele tem um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, tá? Então você está escutando aqui sobre startups, sobre inovação, sobre criatividade. E uma das principais perguntas para o empreendedor iniciante é o seguinte: caramba, onde é que eu vou investir minha energia, meus esforços para criar uma startup? Então, você primeiro precisa ter autoconhecimento suficiente para entender no que você é bom, tá? Então, nesse livro, é um verdadeiro manual para qualquer pessoa que queira entrar com uma startup, porque basicamente o autor, ele te apresenta 34 tipos de inteligências que as pessoas têm, tá? Então, como a gente diz, para você ter uma startup, você precisa de criatividade. Só que qual é a grande questão quando a gente fala em criatividade? Geralmente as pessoas, elas pensam em criatividade e falam assim: quando é que eu vou ser criativo? Mas na verdade a pergunta certa não é essa. A pergunta certa que você tem que fazer é por que você deixou de ser criativo, tá? A criatividade
ela é uma das características e inteligências humanas, intrinsecamente humanas, que com o passar do tempo foram atrofiadas. Então o que você tem que se perguntar é, caramba, quando foi que eu deixei de ser criativo para voltar a ser? Sabe? Então é muito essa questão. Você é criativo, você talvez só não saiba qual é o seu ponto forte. Então a gente deixa aqui essa indicação para que você consiga estruturar a sua ideia, ver o seu segmento de mercado e até volte para a gente debater e conversar um pouco mais sobre a sua operação. Tá? Esse livro é excelente. Isso, né? As pessoas acabam achando que... Lógico, existem as pessoas que já têm essa facilidade de desenvolver essa criatividade, mas acham que é só disso, né? São só essas pessoas que se destacam, que não, é um exercício, né? Isso, da pessoa praticar e aí se espelhar aqui as boas ideias surgirem. Exatamente. Com a prática, né? Tudo na vida a gente precisa praticar para poder chegar àquele resultado, né? O fim ali que você está querendo. Exatamente. E ainda indo nessa questão da... Voltando, né, assunto que eu tinha sabendo que a gente ia falar um pouco mais, essa questão de inserir isso mesmo, né, assim, na rotina da empresa. Então, tipo, se a gente fosse criar uma trilha mesmo para esse caminho da inovação, como é que a gente separaria as etapas? Então, eu sempre gosto da ideia de você começar a fortalecer a cultura internamente, tá? Então, sobre essa questão, esse tema de fortalecimento de cultura, tem um autor chamado Jack Welch. Ele é autor do livro chamado Paixão por Vencer. Para quem não conhece esse empresário, ele é considerado o maior CEO do século XX, tá? Ele foi por vários anos aí o grande líder do General Electric, tá? Então, o que é que ele fala basicamente nesse livro? O livro é voltado para essa questão do endomarketing que a gente falou, do marketing interno, de fortalecimento de cultura, e ele trouxe um método para o mercado chamado diferenciação. Então você, basicamente, tem a sua ideia de cultura, claro, conversa com os colaboradores, por isso que hoje muito se fala em OKRs, para você ter a visão 360 do todo, todos os colaboradores precisam ter essa visão macro da coisa, para que eles consigam se engajar. E depois desse estabelecimento de metas, né, do OKR, da otimização dos processos, existe esse método chamado diferenciação. Basicamente, ele divide a empresa, os funcionários, em 3 grandes grupos, tá? Os 20% dos funcionários mais engajados, que trouxeram mais resultados, ele gosta de incentivar essa galera. Então, por exemplo, premiação, viagens, promoção de cursos, enfim. Esses 20% dos funcionários nesse método de diferenciação são os funcionários que se destacaram durante um período estabelecido e aí vão ser premiados por isso, tá? 20%. Tem 70% da empresa, dos funcionários, que é o segundo grupo, que ele é o grupo mais importante de qualquer empresa. Aí você pode se perguntar, por que é o grupo mais importante? O mais importante não deveria ser esses 20% que se destacaram? Não. Por que não? Porque se você tira 70% da empresa, a empresa existe? Não existe, a empresa morre, porque a empresa é feita de pessoas que constroem os resultados. Então esses 70% são as pessoas que você pensa assim, caramba, talvez ele possa melhorar os resultados, mas ele também não é o tipo de pessoa que deveria sair da minha empresa, porque é uma pessoa que pode ser importante para o fortalecimento da cultura no futuro. Então o que eu vou fazer com esses 70% dessas pessoas, desses funcionários? Eu vou treinar, eu vou capacitar, eu vou incentivar, eu vou motivar para que eles possam também chegar nesse grupo dos 20%. Então não esqueça, os 70% nesse grupo, que muita gente diz aí que é o mediano da empresa, que não é nem um ruim, não um bom, é o grupo mais importante de qualquer empresa, porque sem esse grupo a empresa não opera, tá? E tem os 20%, que é o terceiro grupo dessa técnica de diferenciação, que corresponde a 20% da empresa, que segundo o Jack Welch, é o grupo de pessoas que infelizmente talvez não se adaptaram à cultura que aquela empresa está querendo começar a construir e consequentemente, se você não tem um match de cultura com a empresa, obviamente isso impacta no resultado final e talvez seja interessante até para o próprio funcionário procurar outro lugar. Por que a gente está falando isso? Você precisa necessariamente trazer essa técnica de diferenciação de 10, de 20, de 70 e de 10? Não necessariamente. Mas esse tipo de estudo é importante para que você consiga repensar em como você pode fortalecer a cultura da sua operação com seus funcionários para que, consequentemente, isso impacte no consumidor final, que é o seu cliente. Então, basicamente é isso. Fortalece internamente e depois vai para o externo. Isso. É mais uma mudança de mindset mesmo, isso, né? Inserir neles.
E aí é um processo lento, né? Tem gente que quer que aquilo ali aconteça rápido, mas é um caminho a ser percorrido, né? Porque justamente é cultura. Então isso você vai trabalhando desde a raiz. Então é um processo mais longo e contínuo, né? Não se deve estagnar nunca, deve sempre se seguir isso e implementando com eles, né? Exatamente. Inclusive tem um livro que fala um pouco sobre isso. Na verdade, tem dois que acho que vocês poderiam gostar, que é o Comece pelo Porquê e o livro chamado Transformações Exponenciais, que traz justamente esses conceitos, né? Como é que eu posso melhorar a cultura interna para que isso possa se refletir no externo? Então ele vai trazer conceitos sobre propósito transformador massivo, ou seja, caramba, o que é que move a minha empresa? Como é que eu posso provocar os colaboradores e, consequentemente, o cliente que vai simpatizar com aquilo e vai comprar no final. Então ele traz diversas técnicas de engajamento, de equipe sob demanda. Tudo isso vai fazer com que o seu resultado, no final das contas, acabe melhorando, tá? E assim, se a gente fosse listar para o paciente entender bem para esse hábito, né, essas práticas que a pessoa precisa adotar na empresa, por 5 características dessas empresas que normalmente se destacam assim na questão do quesito de inovação. Qual seria esses, assim, alguns pontos para se destacar isso, que é válido para o pessoal trazer para o seu negócio? Então, 5 pontos. Eu acho que para responder essa pergunta é importante falar o porquê que startups são importantes para um país. Basicamente, 3 fatores, tá? Startups geram mais empregos, startups trazem desenvolvimento tecnológico e startups trazem mais diferencial competitivo. Ou seja, quanto mais empresas competindo, melhor será o preço para o consumidor final. Então, diante disso, de que forma eu posso trazer 5, assim, vamos supor, requisitos, pontos, para que eu possa trazer esse resultado prático? Eu diria que criatividade é o primeiro ponto. Você precisa primeiro se conhecer, porque se você não se conhece, se você não é criativo, você não consegue, consequentemente, definir seu nicho de mercado, sua segmentação, sua estratégia de vendas, tudo. Até internamente é importante. Você precisa ter criatividade e autoconhecimento. Na verdade, já falei 2. Acho que o terceiro ponto, saber que errar faz parte do processo, tá? Quando a gente fala de startups, de MVP, não tem como falar de startup se a gente não fala de experimentação. Inclusive, se fala muito em OKRs, e OKRs basicamente é um método que você acompanha o resultado da empresa de forma trimestral. Mas para vocês terem ideia de como errar e experimentar é importante, tem gente que vai um pouco assim por outro caminho em relação a essa questão dos OKRs. Falam o seguinte, beleza, a análise trimestral ela é importante, mas as coisas mudam tão rápido, a gente precisa de experimentação tão rápido que a gente não pode ficar esperando para o resultado trimestral, sabe? Porque tem tem tomada de decisões que precisam ser tão rápidas que tem que ser no dia a dia. Por isso, o quarto requisito, que é a capacidade de aprender rápido, tá? Toda vez que alguém te perguntar se você não sabe de uma coisa, você tem que falar que você não sabe, mas você aprende a aprender. Acho que isso é fundamental para qualquer empresa. E por fim, eu acho que a grande característica que diferencia uma startup de qualquer outra empresa é a capacidade de você falar o seguinte: caramba, qual foi a pergunta que eu deveria ter feito, mas não fiz? E isso você traz aí um debate relacionado a dados, tá? Eu levo essa reflexão para tudo na minha vida. Qualquer conversa que você tiver com qualquer pessoa, qualquer livro que você estiver lendo, qualquer operação que você estiver montando, sempre se faça essa pergunta, porque é atrelada a essa cultura da startup, da experimentação, de você arriscar, de você inovar. Caramba, qual foi a pergunta que eu deveria ter feito, mas não fiz? Eu acho que esses 5 requisitos vão fazer da sua startup uma grande empresa no futuro. Não só startup, né? Assim, todo um negócio como um todo, né? Assim, para se inovar, né? Seja o seu comércio, seja o seu escritório, a gente está lidando aqui com muitos advogados, né, na nossa página, seja até os seus serviços mesmo que você aplica. Acho que trazendo esses pontos para a sua rotina, você vai conseguir ter um caminho para poder se destacar no seu meio, né, inovando. Com certeza. E aí até, consequentemente, né, se tornando conhecido e convertendo bastante, que também é um ponto que interessa para todo mundo, né? Com certeza. Por isso que até essa questão de inovar, que é ser o novo, ser diferente, né?
Exatamente, com certeza. E aí, então, indo para o lado mais pessoal mesmo da coisa, assim, puxando para o empreendedor, tipo, qual dica tu daria para essa pessoa? Não estamos falando mais do negócio em si como substantivo, mas sim a pessoa. Tipo, que dica daria para poder ela adotar isso e tornar isso um hábito na vida, de provocar esse pensamento mais de inovação na sua rotina? Então, você falou de hábito. Eu acho que um pensamento que todo mundo deve ter é o seguinte: tudo passa, então se prepare, tá? Se você tem uma empresa que você está batendo todas as metas de vendas, por exemplo, você está superando essas metas, uma hora vai passar, porque uma hora uma crise vai chegar. Da mesma forma que toda coisa boa passa, momentos ruins na sua empresa também vão passar, tá? A gente teve a crise do Covid aí, infelizmente muitas empresas fecharam, talvez você não bateu suas metas, mas é como a gente fala, tudo passa. Só que só tudo passa se a gente tem capacidade de sempre monitorar resultados, fazer experimentações e principalmente estudar, tá? Inclusive, eu acho que o grande propósito da gente, da CPADV, é justamente isso, tá? Trazer a tranquilidade que o empreendedor precisa, assim, para focar um pouco mais no business da coisa, sabe? Eu acho que você ter isso em mente de que tudo passa e consequentemente você precisa se preparar o suficiente é fundamental. É ter essa gestão do amanhã, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza, gestão da manhã, exatamente. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Se quiserem falar, perguntar aqui pro José Vitor. A gente já tá chegando no final. Vamos embora, tá bom o papo. E além do mais, acabando aqui, se você quiser também ir no privado, só mandar a sua dúvida, os nossos experts como um todo, né, ficam disponíveis pra gente aqui para ajudar, porque é justamente isso, né? A gente quer reunir de todas as formas de ajudar você a alavancar seu negócio, né? Desde o âmbito legal até do âmbito dos negócios em si. Isso, falando em âmbito legal, acho que é uma das grandes dificuldades aí da pessoa que está iniciando essa questão da empresa, da startup, porque, por exemplo, se você tem um sócio, você precisa de alguns mecanismos diferentes do que se você não tivesse um sócio, tá? Se você tem uma marca e quer fortalecer essa marca, você precisa registrar, por exemplo. Se você vai vender um produto, um serviço, tem impactos tributários, sabe? Então tudo isso impacta na forma como você vai ter tranquilidade ou não para monitorar o seu negócio, a sua operação. Então é justamente sobre isso que a gente é especialista, tá? A gente não é só um escritório de advocacia que é especialista no direito. A gente aplica o direito ao mundo dos negócios e por isso que a gente tem um baita diferencial competitivo, tá? Então aqui você não vai aprender só sobre negócios, como você também não vai só aprender sobre direito. Eu acho que as duas coisas elas acabam somando no final, tá? Que você vai aprender sobre negócios, sobre vendas, sobre LGPD, sobre direito empresarial, tributário, tudo isso. Então foi um prazer conversar aqui com vocês, espero que seja a primeira de várias lives. E fala com a gente no privado aí, no direct, conta a sua ideia, conta pra gente de que forma a gente pode te ajudar e vamos caminhar junto, tá? Porque o grande propósito transformador da CPADV é justamente te ajudar a transformar a tua empresa, gerar empregos e melhorar o nosso país como um todo. Então conta com a gente aí nessa jornada. Isso aí. A gente tá chegando ao final aqui. Mais uma vez, obrigada pela participação, pessoal. Vocês já sabem, toda semana a gente está fazendo lives aqui das nossas áreas, né? E as principais dúvidas que normalmente quando vocês estão lá nos stories ou nas caixinhas de pergunta, então até se tem a sugestão de algum tema, sempre fica aí ligado, manda no direct da gente que a gente vai preparar com todo o carinho para ajudar vocês, que esse é o nosso propósito aqui, né? Tchau, então, pessoal, prazer. Até a próxima semana, dia de terça-feira agora, conforme a gente voltou, às 13 horas da tarde, sempre aqui tem um papo legal para tirar as dúvidas de vocês. Tchau, pessoal, prazer. Até mais. Tamo junto.